Eu genuinamente não tô acreditando que isso aconteceu. Eu gravei, gente, gravei tudo. A câmera não focou. Nice. Vamos conversar? Take your seat. Fala, meu povo, eu sou a Amy Queiroz, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo desse canal. Hoje nós falaremos sobre negligência. Então, antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa o seu feedback no final com um comentário. Eu esqueci de pedir isso no primeiro vídeo, mas estou aqui pedindo dessa vez. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você não é, também, Deus abençoe. Eu não sei mais como começar esse vídeo. Nós vivemos numa geração extremamente acelerada, a geração que não consegue assistir um vídeo de YouTube por completo, que nem esse, que tá sempre assistindo vídeos rápidos no TikTok, no Instagram, que até mesmo os áudios de WhatsApp, eles têm a versão 2x, e a gente se tornou extremamente impaciente, nós apressamos várias fases da nossa vida. A criança, ela já desde cedo tem contato com telas, tem contatos com pessoas desconhecidas, com cosmovisões de mundo extremamente diferentes, ou às vezes só um bando de informações que pessoas sem conhecimento, né, estão colocando na internet. E uma das coisas, pelo menos, que eu percebi é que a minha geração, ela é a geração mais ansiosa, se não a mais ansiosa, ela é uma das mais ansiosas que eu já observei. E uma das coisas que eu sempre tive muito fixo desde que eu era mais novinha era que quando eu fosse crescendo, eu queria, por exemplo, ter uma segunda renda. Eu queria ter uma segunda renda para não depender completamente dos meus pais quando eu estivesse na faculdade. Eu não queria ser um peso para eles. Não que necessariamente eu fosse, mas eu enxergava que eu precisava ter essa responsabilidade desde cedo. É um caminhão passando. Então, quando eu tinha 14 anos, eu fiz um curso profissionalizante de design gráfico. E logo em seguida, eu comecei a ser voluntária na igreja, na parte de mídia. Eu passei os meus 3 anos de ensino médio, para quem não sabe, eu tenho 18 anos, eu completei o meu ensino médio no ano passado, no 17. Passei dos meus 14 aos meus 17 anos dentro do Instituto Federal. E é uma escola bem puxada, é uma escola que demanda muito de nós, mas também a gente consegue muitas oportunidades lá. E o ponto que eu quero chegar é que, para quem me conhece, pelo menos minimamente, sabe que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca parei quieta. Eu tava sempre fazendo alguma coisa, tava sempre em um novo projeto, eu não tinha uma hora livre. Hora livre, isso não existia no meu vocabulário. Então, eu sempre tinha um novo projeto, sempre estava inserida nos projetos extracurriculares do IFBA, sempre estava inserida no ativismo ministerial da igreja, sempre estava procurando uma nova forma de estar conseguindo uma renda extra. Para vocês terem uma noção, aí nesse período dos meus 14 até os meus 17 anos, eu cheguei a mexer com personalizados, eu fui designer gráfico, eu fui social media, eu vendi brownie, eu fiz muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Isso tudo conciliando, por exemplo, com as notas altas na escola, o ativismo ministerial. Eu tava em muitos ministérios, gente, o Ministério de Louvor como tecladista, o Ministério da Mídia, que de certa forma eu tava sempre cobrindo as escalas de quem não conseguia estar presente, no Ministério das Crianças auxiliando em ensaios. Então eu realmente nunca parava quieta. E uma das coisas que eu olho hoje em dia como alguém que, mais pra frente durante o vídeo, vocês vão descobrir que eu quase fui de arrasta. Eu olho hoje e eu fico pensando, cara, às vezes a gente se esquece que o amanhã ele não nos pertence, velho. A gente se esquece que o amanhã ele não nos pertence. Eu já ouvi muito aquela frase, né? E às vezes eu até acreditava nessa frase de que eu sou jovem, eu não tem problema eu não cuidar muito da minha saúde agora, não tem problema eu perder algumas horas de sono, não tem problema eu pular alguma refeição. Tem. Porque mais o amanhã não te pertence. A gente se esquece disso, o amanhã não nos pertence. Então eu olhando pra trás e vendo, né, tudo isso, né, que eu fiz dos meus 14 aos meus 17 anos e ver onde eu parei, eu fico pensando, nossa, quanto de mim queria ficar? E quanto de mim contribuiu pra eu quase me matar?
sabe? Quanto de mim anseiava pelo amanhã e quanto de mim anseia pelo hoje. O maior perigo dessa geração não é você necessariamente querer um bom futuro, é você acelerar a fase em que isso deve ser cultivado, em que isso deve ser semeado. E uma das coisas que me pegou muito durante todo esse processo foi que eu não via o descanso como algo útil. Exatamente, eu não conseguia parar porque eu achava que se eu parasse eu estaria sendo inútil. Então eu via o descanso como algo inútil. E eu sei o quanto é tolo esse pensamento. Achar que porque eu sou nova, porque eu sou novo, eu não preciso descansar é tolice. É tolice. Agora, saber que porque eu sou nova, eu tenho mais vigor, eu tenho mais energia, é entendimento, é inteligência. Realmente. Porque eu sou nova, eu tenho mais vigor, eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia para fazer certas coisas. Mas a verdadeira sabedoria é respeitar que mesmo eu sendo nova, eu vou precisar tirar um tempo para descansar. Isso é um fato, gente. Em Isaías 40, no versículo 30, vai dizer que os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. No versículo 29 vai dizer, ele dá força ao cansado e fortalece o que tem vigor. Mas perceba bem, ele dá força ao cansado, ele fortalece o que não tem vigor. Mudou o fato de que eles não tinham ou estavam cansados? Não mudou. Foi o Senhor que deu essa força, foi o Senhor que fortaleceu, foi o Senhor que deu o descanso. Ou seja, você vai se cansar você sendo novo, sendo velho, gente. Vocês precisam de descanso, é uma necessidade humana. Humana. Se eu te contar que o prejuízo de você continuar negligenciando a sua saúde, o seu corpo, esse simples ato de negligência pode te trazer consequências irreparáveis. Assim como Saul, quando os filisteus eles estavam se aproximando, então estava gerando uma pressão muito grande em Saul e o profeta Samuel estava demorando muito para chegar. Então Saul, ele desobedece ao Senhor. Ele não espera. Ele, movido ali pela pressão, ele age com impaciência e acaba perdendo uma das maiores bênçãos que o Senhor deu na vida dele, que é ungir ele como rei, e rei na presença de Deus. Na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13, Samuel, ele exorta Saul dizendo que se ele tivesse obedecido, se Saul tivesse obedecido e esperado o mandamento, como o mandamento do Senhor, né, dizia para se fazer, o reinado de Saul sobre Israel permaneceria para sempre. Mas, versículo 14, mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedecestes ao que o Senhor te ordenou. Eu acho muito interessante a história de Saul, porque Saul ele teve muitos erros, mas a gente age como Saul diversas vezes. Diversas vezes mesmo. E vocês vão ver que vocês são mais parecidos com Saul do que imaginam. Agora, se eu te disser que se você permanecer como Saul, impaciente e desobediente ao Senhor, isso pode te custar tudo, inclusive a sua vida. Parece bem mais sério do que no versículo, né? Parece bem mais pesado do que na passagem. Mas, veja bem, a vida é uma dádiva do Senhor e, portanto, uma bênção. Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 14, vai dizer: pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. E um versículo muito conhecido por nós, que é João 3,16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que eu disse negligência? Negligência é a falta de cuidado, desleixo, a indiferença com o descanso. A indiferença com a ordem do Senhor, na verdade. Eu sou jovem, eu não preciso, não tem problema eu não descansar, não tem problema eu pular a refeição, porque mais tarde,
Mais tarde? E quem foi que te disse que você tem um mais tarde? O mais tarde nunca foi seu. Tiago, no capítulo 4, ele nos exorta, falando sobre esses planos que nós fazemos sem consultar Deus. Como assim? Tiago 4, do versículo 13 ao versículo 15. Agora prestai atenção. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Quer saber uma coisa que os meus pais sempre me diziam quando eu estava sobrecarregada e eu realmente não gostava? Meu Deus, naquela época eu odiava muito quando eles falavam isso pra mim. Que é, o Senhor se agrada mais no obedecer do que no sacrificar. Eu falava, como assim? Eu tô no ativismo ministerial, tô contribuindo na igreja, eu tô buscando tirar boas notas no colégio, tô ajudando em casa, eu tô fazendo tudo. Como é que vocês podem ver isso apenas como um sacrifício e não ver como obediência? Tola. Tola, 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 tola. Eu não entendia que eu estava sacrificando a minha saúde. Eu não entendia a importância de eu cuidar do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Olha, em 1 Coríntios 6:20, vai dizer bem assim, pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. O apóstolo João, ele também fala sobre isso. Na sua terceira epístola, ele nos dá esse lembrete no capítulo 1, versículo 2, dizendo, amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. Então ele, percebe bem, ele diz, a tua alma vai bem, mas por favor, lembra-te da tua saúde. Eu desejo que você tenha uma boa saúde. Então o Senhor, ele deseja que nós tenhamos saúde, que nós cuidemos do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Um dos maiores exemplos assim que eu gosto muito de citar é Sansão. Até mesmo Sansão, tomado pelo Espírito, que matou 1000 homens com uma queixada de jumenta. Ele termina exausto e ele clama ao Senhor. Em Juízes 15 vai relatar isso pra gente, do versículo 18 ao 19. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor, tu destes este grande livramento pela mão do teu servo. Agora morrerei de sede para cair nas mãos desses incircunciosos? Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí e dela saiu água. Depois que Sansão bebeu, recuperou as forças e reanimou-se. É muito interessante parar para pensar sobre isso. O versículo que eu citei para vocês mais cedo, ou melhor, que eu nem falei que era um versículo, né? Mas a fala dos meus pais para mim, Deus se agrada mais no obedecer do que no sacrificar, é um versículo que também está no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Deus, ele dá uma ordem a Saul para matar todo um povo e não deixar nem mesmo os animais daquele lugar vivos. E Saul, ele é tomado pela própria visão dele do que é bom. É como se ele estivesse dizendo, não, Deus, eu sei que você me mandou fazer isso aqui, mas olha, isso aqui a gente pode oferecer para você. Ou seja, ele não mata o rei e nem mesmo os animais que Deus tinha mandado ele matar, mas ele só destrói aquilo que ele vê como inútil e deseja oferecer aquilo que ele via como bom ao holocausto ao Senhor. E Samuel, ele é mandado por Deus para poder exortar Saul, dizendo, 1 Samuel 15:22, mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifício e atender é melhor que a gordura de carneiros. Então, muitas das vezes a gente não está obedecendo completamente a voz do Senhor. Trazendo para vocês apenas uma contextualização agora de como isso se reflete no que eu vivenciei. Dos meus 14 aos meus 17 anos eu enfrentei grandes problemas de saúde. Aos 15 eu fui diagnosticada com endometriose profunda e aos 16 eu descobri que eu tinha uma doença autoimune conhecida como retocolite ulcerativa crônica. É uma doença inflamatória intestinal. E para vocês terem uma noção, eu só entendi verdadeiramente o quanto que eu não valorizava o descanso quando eu fui parar no hospital. Eu estava internada já estava internada há mais de 15 dias. E eu cheguei no centro de especialização lá em Salvador e ao invés de eu estar preocupada com se a médica iria conseguir me ajudar
e me salvar a minha vida, eu estava mais preocupada com um relatório que eu precisava mandar para o IFBA para poder eu não perder meu ano letivo. Eu não me orgulho de falar isso, mas foi uma situação que eu vivenciei. E assim, glória a Deus que Deus me deu livramento, glória a Deus que, apesar de que eu já estava condenada porque eu poderia acabar tendo trombose se eu viajasse de ônibus, de carro, e eu não conseguia arranjar voo e tudo mais, o Senhor me salvou, mas eu passei 15 dias, mais de 15 dias no hospital, foram os piores dias da minha vida. Foram dias que eu fui sustentada realmente pelo Senhor e que não precisavam necessariamente terem acontecido se eu tivesse cuidado da minha saúde, se eu não tivesse negligenciado o descanso, se eu não tivesse negligenciado obedecer completamente o mandamento do Senhor. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. Não tem problema vocês quererem um bom futuro, não tem problema vocês se dedicarem nos estudos, trabalharem para poder adquirirem uma boa vida, uma vida confortável, mas aprendam a viver num equilíbrio, porque o equilíbrio ele vai fazer com que vocês estejam saudáveis em todas as áreas. Então, os pontos que nós deixamos aqui: cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, cuide do seu espírito. Todos eles são igualmente importantes para se ter uma vida boa e saudável. Deus abençoe vocês.